E hoje vamos falar um pouco mais sobre a defesa de Estevão diante do Sinédrio. Na semana passada nós falamos dos versículos 1 aos versículos 7, do capítulo 7 do livro de Atos, e hoje nós vamos falar dos versículos 8 ao 16, se assim Deus o permitir. Convido aos irmãos a lerem comigo Atos capítulo 7, dos versículos 8 ao 16. Então lhe deu a aliança da circuncisão, e assim nasceu Isaque. E Abraão circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele, e livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito e em Canaã, houve grande tribulação, e os nossos pais não achavam mantimento. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos, e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito, e ali morreu, e também os nossos pais, e foram transportados para Siquém, e postos no sepulcro de Abraão, ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Só até aí. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais uma semana, iniciarmos na tua presença. Em especial te agradecemos por esse novo ano que se inicia. Ó Deus, que o Senhor possa nos fazer crescer na graça e no conhecimento. Senhor, que o Senhor possa destruir todo espírito de rebeldia que ainda exista nos nossos corações e nos converter, Senhor, das trevas para a luz. Nos leva à comunhão contigo, por tua misericórdia, por tua graça, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, Estevão agora está diante do Sinédrio. E a acusação do Sinédrio para Estevão era que ele estava descumprindo a lei de Moisés. Os judeus naquela época assassinaram Jesus também querendo seguir esse mesmo entendimento. Eles tinham um zelo muito grande com as tradições judaicas, a ponto do próprio apóstolo Paulo escrever no capítulo 10 de Romanos, que os judeus eles tinham zelo, porém sem entendimento. Agora os judeus prendem esse jovem chamado Estevão, que nada de mal fazia a não ser ajudar as pessoas e pregar o Evangelho de Cristo. Mas eles prenderam Estevão por um motivo: eles tinham inveja da sabedoria de Estevão. Eles tinham inveja do modo como Deus era glorificado na vida de Estevão. E é normal esse tipo de coisa. É normal quando você ficar firme na igreja. É normal quando você disser que domingo você não faz mais nada a não ser ir para a igreja. As pessoas te taxarem de radical e muitas vezes as pessoas irem contra você. É normal esse tipo de atitude. É normal quando você colocar na sua vida Deus como prioridade, as pessoas não somente se afastarem de você, como criarem uma série de rótulos. É normal, por exemplo, um jovem que decide se guardar para o seu casamento ser taxado de homossexual pelos seus colegas. É normal uma jovem que decide se guardar para o seu marido ser taxado de careta, de cafona e de muitas vezes de legalista. Estevão era um jovem comparado aos homens da sua idade, mas isso não fez com que ele não cumprisse fielmente a palavra de Deus e se tornasse o primeiro mártir. E como Estevão faz então? Estevão, ele prega a palavra de Deus para aqueles que deviam conhecer a palavra de Deus. A plateia, por assim dizer, aquelas pessoas que estão ouvindo o sermão que Estevão prega, são nada mais, nada menos do que aqueles que deveriam ensinar a palavra de Deus. Quando em Oséias, no capítulo 6, nós lemos que o povo perece porque lhe falta conhecimento, naquele mesmo capítulo o Senhor está disciplinando, o Senhor está
revoltado, o Senhor está chateado, o Senhor está indignado e irado, não primeiramente com o povo, mas primeiramente com os sacerdotes, que tinham a obrigação de ensinar corretamente o povo e não ensinavam a eles. E nós podemos trazer isso muito para os nossos dias, quando o Evangelho de Cristo tem sido esquecido e quando tem sido pregado outro Evangelho, sem cruz, sem renúncia, sem nenhum tipo de mortificação da nossa carne, onde absolutamente, em vez de nós sermos ensinados, desista dos seus sonhos e abraça os sonhos de Deus, nós somos ensinados, desista do sonho de Deus e abraça os seus sonhos. Esse tipo de evangelho que é pregado hoje em dia. Estevão, nos nossos dias, provavelmente também seria martirizado. As palavras de Estevão, principalmente para um judeu, são palavras difíceis de se ouvir. Talvez elas não indignem tanto você e a mim, porque nós não viemos de um contexto judaico. Mas um judeu, ouvindo essas palavras, eles ficam extremamente indignados. Aqui cabe uma atenção para vocês e para mim. Nós percebemos hoje em dia a igreja evangélica namorando com o judaísmo, aonde as igrejas elas amam parecer com sinagogas, como se os judeus tivessem algo a nos ensinar. Meus irmãos, eu não sei se vocês se esqueceram que os judeus assassinaram o nosso Senhor e que os judeus até hoje acusam o nosso Senhor Jesus Cristo de ser um falso profeta. Tome muito cuidado quando você namorar com o judaísmo, porque a tendência é que você assassine Jesus ao seu coração. Nós não fomos chamados para guardar costumes judaicos, mas nós fomos chamados para andar no caminho que Cristo deixou. Dito essas coisas, passamos então à exegese do texto citado. No versículo 8 ele diz: então lhe deu a aliança da circuncisão. Qual é a circuncisão agora que nós seguimos? É a circuncisão não da carne, mas a circuncisão do coração. Não é a sua carne que tem que se separar para Deus. Não importa muito se o seu corpo está aqui. Importante é, o seu coração está aqui com você nessa cadeira. Você efetivamente está aqui 100%? Ou você está como o irmão ali dormindo em pastos verdejantes? O importante é que a gente esteja aqui 100%. Porque senão é melhor que o irmão vá para a praia tomar um sol. Ele ganha mais, fica mais bronzeado. Aqui não fica bronzeado. Então, meus irmãos, a circuncisão agora ela é do coração. Não existe mais nenhuma tentativa de ser hipócrita e nem de admitir hipocrisia dentro do ambiente da igreja. Ou somos cristãos ou não somos cristãos. Não existe mais o que existia daquele judeu de aparência, ou hoje em dia, no contexto da gente do século XXI aqui no Brasil, o católico não praticante. Quem é esse católico não praticante? Ele é aquele que quando ele tinha meses, ele foi batizado pelo seu pai e sua mãe por um padre, talvez ele tenha até feito a primeira Eucaristia, e aí de vez em quando, no dia 24, ele vê a missa que o Papa celebra lá no Vaticano, e ele diz: eu sou católico, não sou praticante. Eu não sou de ir todo domingo para a missa, mas eu sou católico. Ele não sabe nem quem é Deus, ele não sabe nem quem é Jesus, ele não sabe nem no que ele crê, mas ele sou católico não praticante. Como se existisse a possibilidade de você seguir a Cristo sem praticar as suas obras. Nós vemos os evangélicos nessa mesma pegada. Os evangélicos agora eles usam, não é que não praticante, é desviado. Pastor, eu quero me reconciliar com Deus. Como assim? Se você está aqui é porque você já se reconciliou, então você vai embora. A igreja é para aqueles que foram reconciliados com Deus através do sacrifício de Cristo. A igreja não é para aqueles que estão pensando em se reconciliar com Deus. A igreja é santa, ela é sem mácula. A igreja é o corpo de Cristo, então muito cuidado com aquilo que você faz contra a igreja, porque é contra o próprio Cristo que você está agindo. E é por isso que a nossa circuncisão, ela é muito mais forte do que a circuncisão dos judeus. Isso é tão latente que nós vamos falar aqui, daqui a pouco, a respeito de José. Mas, meus irmãos, existe um episódio na vida de Moisés, onde Moisés, ele quase é morto por Deus. Como assim? Deus fala com Moisés na sarça ardente,
diz para Moisés: olha, Moisés, vai lá libertar meu povo, vai fazer isso assim, Moisés. E Moisés disse: eu vou. Mas a grande questão é: Moisés havia esquecido de circuncidar o seu filho. Como é que pode? Eu vou ensinar para os outros algo que eu mesmo não pratico. E por conta disso, Deus quase mata Moisés. A gente precisa tomar muito cuidado, porque Deus nos cobra que o nosso coração esteja separado para Ele. É por isso que no livro de Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que tem que guardar, guarda o teu coração. O Senhor Jesus, quando estava sendo repreendido pelos fariseus, olha, os seus discípulos, eles estão comendo com as mãos impuras, e o Senhor Jesus diz: olha, o problema não é o que entra pela boca, não é isso que traz impureza ao homem, mas o problema é o que sai da boca, porque vem do coração. O Senhor Jesus, em outro momento, diz: me diga onde está o teu tesouro, e aí eu te digo onde está o teu coração. Esse é o ponto da circuncisão. Você está aqui nessa manhã, glória a Deus por isso, glória a Deus. Mas a grande questão: e o seu coração está aqui? O seu coração onde está o teu tesouro. E por isso, se você ama o seu filho, se você ama a sua filha, se você ama o seu marido, sua esposa, se você ama a sua própria vida mais do que a Cristo, o seu coração não está aqui. É o que diz a palavra de Deus. Perceba como a palavra de Deus é dura. E uma simples frase: Ele deu a aliança da circuncisão. O Senhor Jesus deu essa aliança também, só que Ele pronunciou com outras palavras. Ele disse: todo aquele que não renuncia a tudo, não pode me seguir. Essa é a circuncisão que o Senhor Jesus nos cobra. Você quer seguir a Ele? Você quer a sua salvação? Então renuncie a tudo antes de pensar em seguir a Ele. Assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. E de Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Essa é a linhagem que o Senhor que o Senhor Deus separou no Antigo Testamento: Abraão, Isaque e Jacó, conhecido como os patriarcas. Através de Abraão nós também fomos abençoados, pois a promessa a Abraão não se restringe somente ao povo judeu, mas no capítulo 12 do livro de Gênesis, o Senhor Deus diz para Abraão: através da tua descendência singular, eu abençoarei todas as nações da terra. Olha nós aqui. Nós não precisamos ser judeus para sermos abençoados. Nós somos cristãos que foram alcançados quando o Evangelho chegou aos gentios. Os patriarcas invejosos de José venderam para o Egito. Meus irmãos, percebam uma coisa: é o mundo que sente inveja da gente, não a gente que tem que sentir inveja do mundo. Nós vemos a igreja, hoje em dia, sentindo inveja do mundo. Então, por exemplo, lá na Praça Cairu, teve o Réveillon dos pagãos, por assim dizer. Mas aqui na Pituba teve o Réveillon dos evangélicos. Que legal, né? Com cantores evangélicos, para que a gente tenha uma virada gospel. Não, irmãos. A gente não sente inveja das festas pagãs. A gente não sente inveja do modo de vida mundano. Meus irmãos, eu sei que nós somos tentados, nós sentimos vontades muitas vezes, mas isso não significa que eu tenho que aceitar essas vontades sem lutar. Eu preciso lutar contra a concupiscência dos meus olhos, contra a concupiscência da minha carne e contra a soberba da minha vida. É isso que diz o apóstolo João na sua primeira carta, quando ele diz: não ameis o mundo e nem nada que há no mundo, porque tudo que há no mundo é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. É nesse contexto que nós temos que viver no Egito sem nos contaminar com as coisas do Egito. É muito parecido com a vivência de Daniel e os seus amigos no período que estiveram escravos na Babilônia. Quando o mestre, que era responsável por cuidar daqueles garotos, dentre eles Daniel, Misael, Azarias, conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram separados para serem treinados em toda a sabedoria da Babilônia, para então servirem de conselheiros para o rei. Mas eles disseram: nós não vamos nos contaminar. A ideia é: nós fazemos parte, nós estamos vivendo num mundo
mas nós não podemos fazer parte deste mundo e nem das coisas que o mundo ama, porque tudo que existe no mundo vai ser destruído, bem como todos aqueles que amam o mundo serão destruídos conjuntamente com o mundo que eles amam. Por isso que é normal que os ímpios sintam inveja da nossa confiança, é normal que os ímpios sintam inveja do amor de Deus aperfeiçoado nas nossas vidas, mas não é normal nós sentirmos inveja dos ímpios. E é por isso, meus irmãos, que eu aconselho a você a mesma coisa que eu aconselho a mim em muitos momentos. Quando muitas vezes fomos tentados a olhar para a vida dos ímpios, achando que a vida dele é boa, basta que você leia as palavras proféticas do Senhor Jesus a respeito do seu juízo. O justo se salva com dificuldade. Imagine o que Deus tem reservado para o ímpio e para o pecador naquele dia. É por isso que nós precisamos cada vez mais descobrir o prazer e a alegria de sermos cristãos. Nós estamos no melhor lugar dessa terra, nos alimentando do melhor dessa terra, que é o pão vivo que desce do céu, a palavra de Deus. E nós precisamos valorizar isso antes que isso seja tirado de nós. Chegará um momento onde as pessoas sentirão fome, e não vai ser de pão, vai ser da palavra de Deus. Nós vivemos tempos quase assim. Hoje em dia, se você procurar um lugar para ouvir a palavra de Deus, você não vai encontrar facilmente. E chegará um tempo onde não se encontrará de forma alguma. Por isso, buscai enquanto se pode achar. É isso que nós precisamos fazer. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. Percebam uma coisa, esses patriarcas aqui eram nada mais, nada menos do que os próprios irmãos de José. Isso é assustador, irmãos. É impressionante como quando você se converte, muitas vezes o seu familiar vai ser o seu principal inimigo. O Senhor Jesus disse, olha, numa casa existirão 5 pessoas. Quando ele fala numa casa, são pessoas que habitam em uma casa, familiares. 5, 3 se levantarão contra 2, 2 contra 3. O pai vai entregar o seu filho. O seu filho, ele vai entregar o seu pai. A sua sogra vai entregar a sua nora. E assim sucessivamente. Sabe, é esse ambiente que nós vivemos. É por isso que o Senhor Jesus nos avisou. Olhe, cuidado. Porque agora que vocês são cristãos, vocês têm uma nova família. Quando o Senhor Jesus está em determinado dia em uma casa, a sua mãe e os seus irmãos batem lá. Diz, olha, manda chamar esse menino Jesus aí, rapaz. Por que eles não entraram? Eles não concordavam com o ministério de Cristo, ainda não concordavam. E Jesus disse, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem e obedecem a voz do meu Pai que está no céu. Essa palavra é dura para nós, mas ela é bíblica. Ou nós aprendemos a olhar uns para os outros aqui como irmãos e irmãs, ou nós nunca entenderemos o que significa ser uma família cristã. A família cristã, segundo alguns idólatras da família, porque hoje em dia tem todo tipo de idolatria. E hoje em dia tem gente que diz assim, porque o propósito de Deus é a família. Eu não encontrei isso na Bíblia, você me mostra? Porque Deus ama a família. Você já ouviu isso? É comum, né? Ministérios que botam como nome família. E domingo é o culto da família. E eu procuro na Bíblia, eu procuro no Novo Testamento e você não encontra esse tipo de coisa. O que a gente encontra é que nós temos uma nova família. Essa aqui é a sua nova família. Esse aqui são seus irmãos, são suas irmãs. São essas pessoas que você precisa amar. Porque se você não ama os seus irmãos de fé, você não consegue amar ninguém de verdade. O verdadeiro amor começa aqui, não começa na sua casa. Nós somos ensinados o contrário, irmãos. Você diz, olha, pessoa para ser um bom cristão, ela precisa ser um bom filho. Não. Para que você seja um bom filho, você tem que ser um bom cristão. Para que você seja um bom marido, você tem que ser um bom cristão. Para que você seja uma boa esposa, você precisa ser um bom cristão antes.
O nosso cristianismo, ele deve vir antes de qualquer coisa. E é isso que nós vemos aqui. José não tinha feito nenhum mal aos seus irmãos. Sabe qual era o mal que José fazia? Ele era correto e os seus irmãos eram incorretos. Os seus irmãos mentiam para o pai. Os irmãos dele diziam que estavam trabalhando e iam para festas. Enquanto que José ficava do lado do pai, aprendia com o pai, buscava ser uma pessoa correta que ele estava aprendendo com seu pai ser. Será que nós somos assim, como José, que por isso o mundo nos odeia? Ou será que nós somos igual ao mundo e por isso que a gente ama tanto o mundo e o mundo nos ama tanto? Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. Perceba, se você estiver seguindo o caminho de Deus, tenha certeza, Deus está com você. É por isso que Paulo, é impressionante quando a gente olha para a vida de Paulo, muitas vezes a gente chega a se assustar. O apóstolo Paulo, ele diz em 2 Coríntios capítulo 11, ele diz: olha, eu passei fome, eu passei sede, eu passei perigo no mar, eu passei perigo entre os falsos irmãos, passei perigo entre os patrícios, ele se referia aos judeus. Olha, eu fui chicoteado, eu fui açoitado, o navio que eu estava indo naufragou 3 vezes, 24 horas eu fiquei à deriva no mar. Meu Deus, o camarada desse vive em pecado. Esse mesmo homem que passou todos esses fatos que estão narrados lá em 2 Coríntios 11, ele escreve a Romanos, quando escreve as cartas aos Romanos, ele diz no capítulo 8, versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meus irmãos, hoje eu vou falar sobre isso. O nome da pregação de hoje, ainda que tardiamente, é controle absoluto. Talvez você já tenha visto um filme assim. Eu acho que já tem um filme aí, que o nome é esse, controle absoluto. Temos um controle absoluto. Mesmo quando as pessoas intentam a fazer o mal, porque quando você vai lá para Gênesis, os irmãos não queriam vender José, eles queriam matar ele. Você acha que Satanás quer simplesmente quebrar sua televisão, quebrar seu carro? Você acha que a vontade de Satanás é botar alguém para lhe xingar? Você acha que é só isso que Satanás quer fazer na sua vida? Não, meus irmãos, o propósito do diabo é muito simples, ele quer lhe matar. Ele é um assassino. E por que ele não consegue isso? Porque tem uma pessoa que controla ele. Assim como Deus controlou os irmãos de José que queriam assassinar ele, mas apareceu o Rubem, que era o mais velho, e disse: não, matar a gente não vai matar ele não, que é isso, ele é irmão da gente. Perceba que é o Senhor que amolece e endurece o coração de quem quer, na hora que quer. É difícil, essa é a doutrina que mais humilha homens, pecadores e orgulhosos como nós. Quando Deus olha para você e diz assim: você acha que você é um homo sapiens? Você é um vermezinho de Jacó, rapaz. Olha, me respeite, viu? Me respeite que eu não sou verme. Pois a Bíblia diz que você é um vermezinho de Jacó. Imagine, ele está falando isso para o povo eleito. Ele está falando nem para a gente, porque a gente, antes de conhecer a Cristo, ele chamava de cães. Gostoso ouvir isso, né? Deve ser uma coisa agradável. Você é um cão, né? Ele é agradável. Ou também éramos conhecidos, os gentios, como porcos. Perceba como, quando você lê a Bíblia, o seu orgulho, ele vai lá para baixo. A sua autoestima vai lá para baixo. Se temos algum valor, temos por causa de Deus e não por causa da gente. Sabe, esse evangelho, essa lixologia que é pregada hoje nas igrejas, as pessoas dizem: ah, porque Deus, Ele mandou o Filho porque Ele ama muito você. Ele mandou o Filho porque Ele ama a Ele mesmo. Você já leu Ezequiel capítulo 36? Olha, eu vou salvar vocês, mas não é por causa de vocês não, é por amor ao meu nome. Você sabe a palavra, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou? Pai, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade. Mas hoje em dia, se você tem fé, você a profetiza, você toma posse, você repreende, você amarra, você bota Satanás embaixo da sua chuteira, né? Você faz todo tipo de atrocidade gospel hoje em dia. E era isso que os irmãos de José faziam. E nesse entendimento de que se pode fazer tudo, os irmãos de José odiaram José porque ele era uma pessoa correta e buscava seguir a vontade de Deus.
E deixa eu lhe dizer uma coisa, José tinha sonhos, e ele é conhecido por sonhos, mas os sonhos de José não eram deles, eram os sonhos de Deus. Hoje em dia nós somos ensinados, olha, você tem um sonho de dar a volta ao mundo em 80 dias, não jogue isso no lixo, isso é de Deus. Venda seus irmãos, passe os outros para trás, mas realize o seu sonho. Deus quer te ver feliz. Meu filho, você não sabe nem o que é felicidade. Talvez se eu dissesse para as minhas filhas, o que vocês querem para ser felizes? Ah, papai, eu quero comer chocolate o dia todo, McDonald's o dia todo, e nunca mais eu quero ir para a escola. E aí eu vou fazer minha filha, minha filha, tudo que eu quero é eu ser feliz. Então nunca mais você vai para a escola. Agora imagine ela com 20 anos, 30 anos, sem saber fazer uma conta de 1 mais 1, sem saber ler, sem saber escrever, sem saber fazer uma série de coisas que uma criança de 6 anos muitas vezes já sabe fazer, porque eu quis que ela fosse feliz e não levei ela para a escola. Que tipo de pai eu sou? E você acha que Deus é assim? Como pai? A gente não sabe o que é felicidade, é por isso que Jesus também nos ensina isso. E ele diz no Sermão da Montanha, felizes são os pobres em espírito. Felizes são os que choram, felizes são os misericordiosos, felizes são os mansos, felizes são os pacificadores, felizes são os que são perseguidos. Isso é tudo que a gente acha que é infelicidade, é o que ele diz que é felicidade. Porque você não sabe ver direito. O mundo literalmente está de cabeça para baixo. Eu não sei se vocês já assistiram algum filme de ficção científica, que o mundo fica de cabeça para baixo, aí as coisas ficam coladas no teto. Não sei se vocês já assistiram esses filmes das décadas passadas. E é mais ou menos assim, o mundo está de cabeça para baixo. Quando o pecado entrou no mundo, ele colocou o mundo em oposição à vontade de Deus. Os sonhos de Deus agora são loucuras para a gente. Sabe quem é aquele que agradava o Pai? Foi aquele que renunciou a tudo, o Filho. Esse é o verdadeiro sonho de Deus para mim e para a sua vida. Mas nós somos chamados muitas vezes a realizar as concupiscências da nossa carne e dizemos que Deus quer que a gente realize os nossos sonhos carnais. O sonho de José não era de José, era de Deus. Era Deus falando com José o propósito da vida dele. Olha, José, é assim que vai acontecer na sua vida. Tome muito cuidado quando você dividir os sonhos de Deus com os outros, porque eles vão te odiar mais ainda por conta disso. Você vira para uma pessoa e você diz assim, Deus vai me levar para o céu. Cristo morreu por mim, eu vivo por Ele. Aí a pessoa vai dizer, então Ele só vai levar você. É só você que Ele vai levar. Quer dizer, só porque eu tomo uma cervejinha, só porque eu conto uma mentirinha de vez em quando, só porque eu não pago meu imposto direito, só porque eu sou torcedor do Bahia, só por causa disso eu não vou para o céu. Não, você não vai para o céu porque você odeia Deus. Essas coisas só são evidências de que você odeia Deus. Quando você ama a Deus, a Bíblia diz, você obedece a Ele. Meus irmãos, a Bíblia, ela é um livro que não deixa dúvidas a respeito de muitos pontos importantes que Deus quer que a gente não tenha dúvida. Dentre eles, o que significa amar a Deus? Tem muita gente que diz, uma vez a gente levou um mecânico para consertar o carro de uma pessoa que supostamente devia ser um irmão de igreja, mas que apostatou. E essa pessoa, o mecânico, ele tinha um crucifixo, e aí ele estava no carro assim, a gente, você conhece a Jesus? Jesus, assim, ó! Tudo bem que ele estava quase embriagado, e a gente deixou ele de volta no bar lá para se embriagar. E ele estava com no mínimo um monte de mulher. Mas é Jesus, ó, e eu aí Jesus, ó. Como assim você e Jesus assim? Aquele que ama a Jesus obedece a Ele. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Perceba que o evangelho é puro e simples. Você ama? Obedeça a Ele. Ah, mas é tão difícil obedecer. E o caminho ele é estreito, até onde eu sei, né? Quem disse que o caminho é largo? Quem disse que você vai obedecer a Deus e que vai ser maravilhoso para a sua carne obedecer a Deus? Imagine, em pleno século XXI, a mulher se submeter ao seu marido em tudo. Que coisa agradável para a carne. Imagine, em pleno século XXI, o homem ter que amar a sua esposa incondicionalmente. Em pleno século XXI, onde o divórcio agora, você não precisa nem de advogado, você vai direto no cartório. Olha que coisa diabólica.
Antigamente, para se divorciar, tinha toda uma audiência de conciliação, isso, aquilo. Havia uma tentativa de se manter a família. Hoje em dia, não gostou? Fila anda, rapaz. Esse é o mundo que a gente vive. E os evangélicos amam isso. Não é à toa que existem cantores evangélicos aí que já estão na terceira esposa, daqui a pouco na quarta, na quinta. Afinal de contas, pode tudo hoje em dia, né? Desde que seja gospel. E desde que tenha alguma profecia no meio, pode tudo. Ó, isso é profético, você não entende porque você não é espiritual. Os sonhos de José eram bastante compreensíveis, era por isso que os seus irmãos odiaram. Os sonhos de José era: Deus vai glorificar os seus eleitos e Deus vai punir aqueles que são rebeldes a ele. Esse foi o sonho de José. Simples assim. Mas Deus estava com ele, versículo 10, e o livrou de todas as suas aflições. Ele não livrou das aflições, ele livrou ele nas aflições. Ele passava as aflições e Deus dava livramento. Perceba que os crentes hoje em dia, eles têm alergia a sofrimento. Se você for pregar e falar a palavra sofrimento, o pessoal começa a se coçar. Pastor, se for um antialérgico aí, por favor, eu estou me só... Ó, não fala isso, ó. Aquela palavra que começa com S, não fala não. Aqui só pode falar alegria, vitória, bênção. Esse tipo de palavra o povo gosta de ouvir. Mas o sofrimento, não, sofrimento segundo Deus opera arrependimento. Arrependimento é uma palavra que ninguém fala. Arrepender de quê? A gente vive num contexto onde a gente não se arrepende de nada. Não, se eu tivesse que voltar, fazia tudo de novo. Como assim? Então você crucificava Cristo de novo? Você negava Ele através das suas atitudes, mesmo sabendo de tudo que você sabe hoje? Perceba como nós vivemos em uma constante rebeldia a Deus no nosso coração. Por isso que, antes de mais nada, a circuncisão do nosso coração tem que vir em primeiro lugar através da regeneração. E ele é livrado nas suas aflições. Meus irmãos, poucas pessoas sofreram tantas afrontas como José. Porque uma coisa, como a gente diz, é sofrer quando você fez o mal. Outra coisa é sofrer quando você não fez nada. José, ele é vendido pelos seus irmãos, ele não tinha feito nada. E agora ele está lá, escravo de Potifar. E aí Potifar está lá coligado com ele. Potifar tinha deixado tudo na mão dele. E agora aparece uma mulher lá, uma meretriz, que tenta seduzir José. E porque ele é correto e não se deita com ela, ela vai e inventa uma mentira de José. Diz que José tentou estuprar ela. E agora ele vai para a cadeia por causa de uma pessoa que inventou uma mentira para ele. Dele. Imagine a cabeça desse homem. Mas Deus, eu estou fazendo tudo o Senhor manda. E minha vida só faz isso. É por isso, meus irmãos, que a gente dá graças a Deus pelo Evangelho. Tiago respondeu essa dúvida de José, quando ele nos disse no capítulo 1 do seu livro de Tiago, no capítulo 1 do livro de Tiago, versículo 13 e diante. Tem por motivo de grande alegria o passarmos por todo tipo de tribulações, porque a tribulação, ela produz perseverança. A perseverança, ela precisa ter ação completa para que nos torne perfeitos e íntegros, em nada faltosos. É isso que a Bíblia nos ensina. José estava sendo aperfeiçoado e preparado. Ele não estava sofrendo por sofrer, ele estava passando por um estágio de preparação para que ele crescesse em intimidade com Deus. É isso que nós passamos todos os dias. É por isso que eu fico enojado quando alguém me manda essas coisas de final de ano, sabe? É um ano de bênção, é um ano de sofrimento para a glória de Deus, ninguém manda. Um ano de arrependimento na sua vida, um ano de crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um ano onde você pense menos em você e mais no seu próximo. Ninguém fala isso. Não. Olha, eu desejo para você dinheiro, prosperidade, porque não basta só dinheiro, tem que ter prosperidade também. Eu desejo para você saúde, mas se vier uma gripe, você repreende no nome de Jesus. Meu Deus do céu. As aflições fazem com que nós busquemos a Deus e tenhamos mais intimidade com Ele.
Meus irmãos, eu não estou falando isso porque eu gosto de sofrer, não. Eu odeio sofrer tanto quanto vocês. Mas a palavra de Deus nos convence da necessidade do sofrimento para que a gente amadureça na fé. Então agora, nós sentimos dores na carne, mas nós sentimos alegria no Espírito, porque se há uma coisa que o sofrimento serve é para nos mostrar que somos filhos de Deus. Porque o Senhor só disciplina os seus filhos, Ele é só açoita aqueles que Ele ama. Aqueles que estão sem correção é porque não são filhos de Deus, eles são bastardos. É o que nós aprendemos na sexta-feira aqui na igreja, o perigo quando Deus diz amém. Há um perigo muito grande. Esse povo, que depois de 400 anos vai ser libertado, ele está no deserto, lá no livro de Números, se eu não me engano, no capítulo, foge a memória, esse é o 11. E aquele povo está no deserto, eles começam a falar mal de Deus. Rapaz, ele trouxe a gente aqui, esse deserto, a gente come esse maná podre, esse negócio, só essa mesma coisa todo dia. Bom, era quando a gente estava no Egito, tinha pepinos, melões, asa de águia, chiclete com banana. Bom, era o Egito, rapaz. E aí Deus disse, o que vocês querem? Eu quero, a gente quer carne, carnaval, festa da carne. Eles queriam carne. Ele disse, quer carne? Então mandou codornizes, meu irmão, codorniz. Pense no negócio de codorniz. Você acha que a Ripal tinha negócio de frango? Foi Deus lá. Ele mandou uma distância de um dia, o que equivale a 30 quilômetros, até essa altura aqui, de ave. Você já imagina uma quantidade, que pegou menos, outro dia o irmão me contou aí. Pegou menos, pegou 37 quilos. Imagine, tinha frango, rapaz. Mas a Bíblia diz que antes que a carne descesse para o estômago, quando ainda estava nos dentes, Deus matou todo mundo. Não deixou nem que chegasse no estômago. Deu-lhes o que pediu, mas fez definhar a sua alma. Salmo 106, versículo 15. Essas coisas não se pregam. Por quê? Porque não pode assustar o povo. O povo tem que estar assustado, porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Quando você for fazer alguma coisa, você não tem que olhar por lá, não, você tem que olhar para cima e dizer, Ele está vendo, e agora? Eu tenho que pedir misericórdia e voltar do pecado que eu queria cometer. É por isso que ele continua e diz, e livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria. Meus irmãos, você não precisa de prosperidade financeira, você não precisa de saúde, você não precisa de nada dessas lixologias que o pessoal te desejou na semana passada. O que você precisa é de graça e sabedoria da parte de Deus. É isso que eu e você precisamos, para que a gente complete a nossa jornada de maneira correta e glorificando a Deus em tudo. Precisamos de graça e de sabedoria. A graça, meus irmãos, ao contrário do que se é pregado por aí, ela nos abate. Perceba, tudo que temos foi nos dado pela graça. Sabe? Pessoas chegam e dizem, não pastor, eu sou um homem trabalhador. Trabalhador. E quem te deu sua saúde? Quem te deu sua saúde? Você já foi num hospital e viu as pessoas que têm paralisia cerebral? Você já viu alguma dessas pessoas que têm paralisia desse nível trabalharem? Se você não tem esse tipo de paralisia, por quê? Porque você é bonitinho? Se você tem a sua cognição perfeita, se você consegue raciocinar, isso é graças a quem? Perceba que o homem não tem mérito em nada. Sabe quando você olha para um prato de feijão com arroz e você diz assim, foi o meu suor? Mas quem te deu o seu suor? Nem o seu suor é seu. Nada. É por isso que a graça, ela nos convence daquilo que precisamos mais saber. Somos dependentes de Deus em tudo. Precisamos ser dependentes de Deus em tudo. Não podemos fazer nada, absolutamente nada na nossa vida à parte de Deus. Jesus colocou da seguinte forma, sem mim, nada podeis fazer. Muitos planos dos homens são agradáveis aos seus próprios olhos, mas são caminhos de morte. A gente não sabe de nada, gente. É como o Tiago coloca na sua carta também, ele diz, não diga, olha, eu vou para tal cidade, vou vender, vou fazer negócio lá durante um ano e vou prosperar. Ele diz, não diga isso, você não sabe nem o que vai acontecer. Você não sabe nem se vai chegar na cidade.
Você não sabe nem se você vai conseguir passar um dia nessa cidade. Você não sabe de nada. Diga, se Deus quiser, faremos isso e faremos aquilo. Se Deus quiser. José, ele veio com esse propósito, com essa missão. Deus querendo mostrar logo no começo: eu controlo tudo e todos. É assim que Deus age na vida de Abraão. Sara não podia ter filhos. E o controle absoluto de Deus. Por que Sara nasceu estéril? Porque Deus quis. E por que nasceu Isaac com Sara com quase 90 anos de idade? Porque Deus quis. Perceba que as coisas acontecem única e exclusivamente pela vontade soberana de Deus. Está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 13, se eu não me engano. Não depende, é porque Deus que opera em nós tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. É por isso que nós chamamos de doutrinas da graça. As doutrinas bíblicas do Senhor que nos mostram cada vez mais de que Ele é Deus, que nós somos totalmente dependentes da sua graça. Perceba que os evangélicos de hoje não têm nenhuma dificuldade de reconhecer que são salvos pela graça. O problema é quando é tirado o mérito deles. Filho, mas se é pela graça, qual é o seu mérito? Você não pagou nada. Vocês já ouviram bastante eu repetir isso, vou repetir de novo. Pense numa coisa que dá coceira no meu ouvido, é quando alguém diz que pagou o preço de oração. Você pagou o quê? Para quem você pagou? Não, paguei para Deus. Para Deus. Você pagou um preço de oração para Deus. Por quê? Pela vida de fulano, só está na igreja, cá no meu joelho. Ah, seu joelho. Então a cruz de Cristo não significa absolutamente nada. O sangue do Senhor Jesus também nada. É o seu joelho que trouxe essa pessoa para Cristo. É isso que você está... Não é assim. Então como é? Não entendo. Perceba que as doutrinas bíblicas, elas são absolutas. Ou Cristo ou Deus é soberano, ou é você que escolhe. Ou é de graça, ou você pagou alguma coisa. Agora, as tuas verdades, elas não coexistem, porque uma tem que ser mentira para que a outra seja verdade. E uma tem que ser verdade se a outra é mentira. Ou é pela graça, e nós somos devedores eternos de Deus, ou é Deus que deve a gente, porque a gente está na igreja domingo de manhã, a gente quer a nossa recompensa. Afinal de contas, eu vi, sabe, eu li no jornal que lá na igreja do Bonfim teve que ter 11 missas na última sexta-feira. Por que só na última sexta-feira? Por causa do sincretismo. Olha, a última sexta-feira do ano tem Cabrandes. Ah, entendi. Então assim, é na última sexta-feira do ano que você prova toda a sua fé a Deus. Muitos evangélicos têm essa ideia também. É no domingo que eu sou crente. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, só o diabo sabe o que eu faço. Cuidado, meus irmãos. Porque os judeus até podiam pensar isso, e por isso eles guardavam somente o sábado. Mas o Senhor Jesus falou algo a Nicodemos, que eu e você nunca podemos esquecer. Se não nascer de novo, não pode ver e nem entrar no reino dos céus. Eu e você precisamos nascer da água do Espírito. Eu e você precisamos ser feito uma nova criatura, onde tudo se fez novo. Agora, tudo que para nós era lucro, nós fizemos como perda. Tudo que para a gente trazia alguma vantagem, a gente fez como esterco. Porque agora o nosso propósito é viver para a glória de Deus. Esse é o Evangelho. E é por isso que o Evangelho bíblico é tão odiado. Mas ele também nos dá sabedoria. E a sabedoria nada tem a ver com inteligência. A sabedoria nada tem a ver com genialidade ou com o tamanho do seu QI. A sabedoria é o fato de você saber aplicar os princípios de Deus na sua vida prática. Isso é sabedoria de Deus. Eu conheço muitas pessoas que leram a Bíblia 10 vezes, 15 vezes. Eles podem recitar trechos e trechos da Bíblia de cor. Mas se você apresentar uma situação prática na vida dessa pessoa e disser qual conselho você daria para essa pessoa, não sei. Você pega um pastor desse que de repente sabe a Bíblia decorada, e aí você diz assim: olha, fulano, ele está querendo se separar da mulher, porque a mulher
Só a misericórdia, viu? Um vai fazer um ovo queima, já rasgou 2 calças dele. Quando ele está chegando em casa com fome, ela está assistindo a novela. Então ele quer se separar da mulher. Aí o camarada, pastor, disse: não, mas Deus chamou a gente para ser feliz. Se ele vai ficar feliz separado e a mulher também, é isso que Deus quer. Gente, é isso que diz a Bíblia. Você não sabe a Bíblia decorada? Ele pode até saber a Bíblia decorada dos sermões aqui, mas ele não aplica um versículo na sua própria vida. Jesus fez essa acusação aos fariseus também. Vocês atam fardos pesados, fardos esses que vocês não querem carregar com nenhum deles. Cuidado, meus irmãos, quando nós formos hipócritas, quando soubermos versículos decorados, quando soubermos doutrinas decoradas. Por exemplo, a pessoa chega aqui na igreja e ela quer agradar o pastorizando. Pastor, eu também sou da predestinação. Eu te perguntei nada, meu filho. Eu quero que você seja parecido com... Eu sou da predestinação. Não, meu filho, eu quero que você seja parecido com... Não, eu sou da predestinação. O que é predestinação? Eu não sei não, mas me disseram que o senhor gostava disso. Por isso que eu disse que eu sou da predestinação, né? Gente, não é isso. Nós fomos chamados para sermos feitos parecidos com Cristo. Se você for feito parecido com Cristo, lógico que você vai saber que Deus o Pai está no controle de todas as coisas e Ele predeterminou todas elas antes da fundação do mundo. Nada foge do seu controle. Você vai saber disso quando você busca andar no caminho de Cristo. Agora, se você busca saber determinadas coisas sem andar pelo caminho de Cristo, aquele seu conhecimento vai ser inconsistente, vai ser vão, vai ser inútil na sua vida, vai ser até perigoso, porque é como um homem que sabe o que fazer, mas não faz. É aquele que constrói a sua casa sobre a areia. Ele não teve sabedoria para construir a sua casa. Ele não praticou os princípios que lhe foram ensinados e que ele aprendeu. E por conta disso, por não ter sabedoria, ele vai ter que arcar com as consequências das suas atitudes loucas. O contrário de sabedoria na Bíblia é loucura. Não é aquele que tem sabedoria e aquele que tem pouca sabedoria, não. Ou você tem sabedoria de Deus, ou você é um louco. É assim que a Bíblia aplica, para você ver como a Bíblia é um livro extremo. E ele continua: ele deu graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Agora deu vontade até de falar em uma outra língua. Quer dizer que, olha, vai me dizer que não era. Outra vez chegou uma pessoa aqui que a gente chamava de Sinédrio, porque ele só conhecia o Antigo Testamento. E aí ele disse assim, e ele veio contar a história de José. E aí ele disse: José, olha, Deus vai te tirar da prisão e vai te fazer assentar como governador e não sei o quê, e é isso assim. Entendi. Amém. Jesus, ele é quem? Filho de Deus, o dono de todas as suas coisas. Amém. E ele assim mesmo fez o quê? Serve. Perceba que essa exaltação aqui é uma coisa muito simples. A maior exaltação que um homem pode ter aqui na terra é ser servo de Deus. É por isso que a Bíblia diz: aquele que deseja o episcopato, boa coisa deseja. Quão formosos são os pés dos que apregoam as boas novas. O que significa aqui não era que José estava de repente sendo colocado numa posição de honraria humana, mas nada mais, nada menos que José estava continuando a sua servidão a Deus, agora em um outro lugar. Ele serviu a Deus enquanto filho de seu pai Jacó, ele serviu a Deus enquanto escravo de Potifar, ele serviu a Deus ajudando o carcereiro quando ele estava na prisão, e agora ele estava servindo a Deus, ajudando as pessoas a se prepararem para a seca que viria. Perceba que nessa passagem não tem nenhum tipo de honraria humana, mas o que tem é o propósito de Deus se cumprindo. Deus queria que o Egito se preparasse para a seca que viria, porque era propósito de Deus, através dessa prosperidade do Egito durante esses anos de abundância, sustentar os seus, como a gente vai ver lá na frente. Por conta da seca que alcançou toda a região,
os parentes de José, o seu pai e os seus irmãos tiveram que vir buscar comida no Egito. Tudo isso faz parte do plano de Deus, e os planos de Deus a gente não pode ver em fatias, porque senão a gente corre o risco de inventar heresias e acreditar nelas. Tem pessoas muitas vezes que usam essa passagem para justificar o fato de pastores se envolverem com política, e a gente sabe que isso é totalmente antibíblico e herético. O fato de se fazer política dentro da igreja, isso é totalmente antibíblico e herético. Não é isso que a gente está vendo. Você viu alguma campanha que José fez? José fez campanha! E ele distribuiu o santinho, e ele disse, os crentes, vote em mim, porque eu vou defender os interesses do crente. José não fez nada disso. Ele era simplesmente um servo que agora estava responsável por gerenciar a parte econômica do Egito. Para a glória de Deus ele faria essas coisas. Para a glória de Deus ele fez essas coisas. Em momento nenhum você vê José se logo completando ou trazendo vantagens pessoais para a sua própria vida, porque ele era um queridinho de papai. Tome muito cuidado quando você quiser usar a Bíblia para os seus próprios interesses, porque em muitos momentos Deus vai permitir que você se engane, porque é isso que você quer. Aqueles que não têm prazer na verdade, antes sentem prazer no engano, como está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2, Deus vai enviar o espírito do erro, para que eles creiam no engano e colham a maldição disso. Tome muito cuidado, que o seu prazer e o meu prazer esteja somente na verdade de Deus. Ele continua dizendo, no versículo 11, sobreveio porém fome em todo o Egito e em Canaã, e houve grande tribulação, e os nossos pais não achavam mantimentos. Meus irmãos, a nossa necessidade é uma maravilha para a nossa vida. Eu falo sempre para os irmãos aqui na igreja que hoje a gente sabe conviver com o pouco. Será que a gente sabe conviver com o muito? A maioria das pessoas que eu me relacionei nesse meu pouco tempo de igreja, quando houve um acréscimo financeiro na vida dessas pessoas, ou quando houve uma mudança na vida dessas pessoas, no sentido de diminuir o seu sofrimento aparente, essas pessoas, a primeira coisa que elas fizeram foi se afastar da presença de Deus. Quando nós nos achegamos à igreja, o que nós percebemos é que a igreja está cheia de sofredores. Eu posso ter isso no rosto de cada um de vocês, e eu tenho certeza que vocês podem ler isso no meu rosto. Nós estamos aqui, estamos debaixo de um sofrimento. Eu tenho certeza que se esse sofrimento não existisse, a gente não estaria aqui. Se as coisas destrutivas que aconteceram na nossa vida não tivessem acontecido da forma como aconteceram, nós não estaríamos aqui. Se os nossos planos mirabolantes tivessem dado certo, se as nossas tentativas de conquistar o mundo tivessem dado certo, nós não estaríamos aqui. Nós estaríamos em Ibiza, em Cancún, nós estaríamos em algum paraíso curtindo a vida adoidada. Nós estamos aqui porque o nosso coração sofre muitas vezes com coisas materiais que nada mais são do que o reflexo do grande sofrimento espiritual pelo distanciamento de Deus. Meus irmãos, o homem precisa de Deus. Deus não precisa do homem. Ontem eu conversava com o irmão Ricardo, e muitas vezes a gente sente uma ansiedade, uma angústia, e às vezes a gente tenta preencher isso com uma comida, assistindo um filme, fazendo alguma coisa, mas aquele vazio continua lá. Eu vou falar algo que eu creio que a maioria de vocês já sabe, e é o que a gente acha que já sabe, que a gente precisa mais ouvir de novo. A única forma de nós melhorarmos a nossa qualidade de vida é fazermos uso dos meios de graça, que são 3: palavra, oração e comunhão. Essa é a única forma de diminuirmos o nosso sofrimento e de recebermos o refrigério da parte de Deus. É quando nós meditamos na palavra de Deus e vemos que esse sofrimento, que essa nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. É através da oração que nós ouvimos de Deus que Ele é conosco
e que estará conosco até a consumação dos séculos. E através da comunhão dos santos, que eu percebo que não sou somente eu que estou sofrendo, não sou somente eu que cometo equívocos e preciso ser disciplinado pelo Pai, mas isso, mesma experiência que eu passo, cristãos em todo o mundo passam também. Esse caminho, esse único e exclusivo caminho que leva em direção à vida eterna. E é por isso, meus irmãos, que nós precisamos usar e abusar, por assim dizer, dos meios de graça. Se você acha que já orou, ore mais. Talvez você diga, mas hoje eu orei 5 horas. Mas você orou pouco ainda. Porque a Bíblia diz, orai sem cessar. Talvez você diga que você leu a palavra bastante hoje. Você leu 10 capítulos da Bíblia. Glória a Deus pela sua vida. Mas ainda é pouco. Porque a palavra do Senhor diz que devemos meditar de dia e de noite. Essa expressão em hebraico literalmente quer dizer o dia todo. Simples assim. E quando você achar que você, pelo fato de ter vindo no domingo de manhã, ou pelo fato de cumprimentar os seus irmãos ao término desse culto, você achar que tem comunhão com os santos, você não tem. Ter comunhão com os santos significa amar ao próximo como você ama a você mesmo. Quando nós conseguimos praticar essas coisas, eu tenho certeza absoluta que a nossa qualidade de vida vai melhorar bastante. É por isso que o apóstolo Paulo, ele era um homem alegre, mesmo com esse sofrimento que ele passava, descrito em muitos momentos das suas cartas. Porque ele usava e abusava dos meios de graça que o Senhor deu para que nós andássemos bem. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e Canaã houve grande tribulação, e os nossos pais não achavam mantimentos. A Bíblia diz que eu já fui moço e hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua posteridade passar necessidade. Não é isso mesmo que a gente lê? Salmo 37, versículo 25. Agora eu quero que vocês façam o seguinte: quem é justo aqui, levante a mão. Você percebeu que esse versículo vai para a gente? Você percebeu que tudo que a gente passa é exatamente o que a gente merece? E tudo aquilo que a gente não passa é pela graça de Deus? Sabe por que a gente não morre de fome? Pela graça de Deus. Sabe por que Ele nos alimenta? Pela sua graça. Sabe por que Ele nos tem mantido vivos até hoje? Pela sua graça. Meus irmãos, por que pastor, o senhor tem falado tanto de graça desse culto que está me dando até alergia? Meus irmãos, porque é necessário que eu e você sejamos gratos. Isso é uma das coisas que mais nós somos, que mais o povo de Deus no Antigo Testamento foi ingrato. Nós temos uma natureza ingrata, sabe? Se o Senhor me proporcionar pão, eu vou dizer, cadê meu ovo? Aí o Senhor proporcionou pipoca, cadê a Coca-Cola? Pipoca sem Coca-Cola não tem graça. Perceba que a gente está sempre reclamando de Deus. Talvez você não reclame verbalmente, mas no seu coração, que é enganoso e que muitas vezes chega a ser perverso, a gente sabe, hoje eu não entendo porque Deus me trata desse jeito, eu tenho me esforçado tanto. Como assim você não entende? Sabe, se a gente agradecesse mais, a gente se queixaria menos da nossa vida. Esse é o ponto da graça. É isso que a graça faz conosco. Nos alerta a respeito da gratidão que nós precisamos ter para com Deus todo o tempo. Precisamos ser gratos. Precisamos agradecer cada detalhe daquilo que Deus nos concedeu. E tudo é feito pela sua graça. Perceba que o povo aqui, a descendência, os patriarcas, eles estavam passando fome. Eles tiveram que buscar comida agora em outra nação. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecido de Faraó, a família de José. Meus irmãos, esse é um capítulo aqui dessa nossa história de hoje, onde nós aprendemos um homem que sabia perdoar. Ele sabe perdoar. Eu e você muitas vezes não sabemos. Sabe o que ele está praticando aqui? Literalmente o que Jesus nos ensinou. E o que Paulo reforçou. Se o seu inimigo tiver fome, vai de comida. Se o
seu inimigo tiver sede, dai de beber. Ame aqueles que vos odeiam. Ore por aqueles que vos perseguem. Esse é um ensinamento do Senhor Jesus. É isso que você não ouve hoje em dia. Hoje em dia nós muitas vezes somos ensinados por pastores apóstolos que nós devemos amaldiçoar os outros, que nós devemos lançar maldições e ameaças. Olhe, não olhe assim torto para mim não, que Deus vai lhe pegar, viu? É capaz de Deus pegar você primeiro antes de pegar aquela pessoa que você está ameaçando. Porque o que o Senhor nos ensina é perdoar. Meus irmãos, isso é tão forte que logo seguido na oração dominical, olha, nada na Bíblia por acaso. Na passagem, se eu não me engano, em Mateus capítulo 6, os discípulos pedem: Senhor, ensina-nos a orar. O Senhor ensina para ele a oração que nós conhecemos ou como oração dominical, a oração do Pai Nosso. E logo seguidamente aquela oração, os versículos subsequentes são: se você não perdoar o seu irmão, tampouco Deus perdoará você. O que Jesus estava ensinando para os seus discípulos? Não adianta você saber orar por mim, você precisa saber perdoar. E foi isso que Deus fez com a gente. Ele perdoou. Ele perdoou cada um de nós. Quando a graça do Senhor nos alcançou, nos alcança juntamente com o seu perdão. E se nós fomos perdoados de tão grande pecado, como não podemos perdoar o nosso próximo, que peca tão pouco contra a gente? Meus irmãos, façam um cálculozinho breve. Se você for quase, olha, diz que pastores sempre, uma vez a pessoa assim, eu disse, fulano vai se converter, a pessoa disse, eu não vi fé desse tamanho nunca. E eu disse, pastor normalmente acredita que as ovelhas vão se converter, né? Pastor tem esse defeito de fábrica, graças a Deus. Digamos que você é uma ovelha daquelas que dá orgulho para a igreja. E aí você peca só 3 vezes por dia. E você nem peca com atitudes, porque você é uma ovelha que dá orgulho para a igreja. Você peca assim com pensamento. Aí você viu um negócio que você pensou mal da pessoa, você já pediu perdão, mas com toda essa sua vigilância e cuidado, você pecou 3 vezes por dia, você é quase menor, quase. Mas daqui a pouco, se você está nesse patamar, espere que daqui a pouco a mão do Senhor está lhe levando. Mas digamos que você seja quase isso. Você pecou 3 vezes por dia só. Em um ano, você pecou mais de 1000 pecados. No meu caso, eu tenho 35 anos. 35.000 pecados. Aí vem uma pessoa e peca contra mim. Eu estou de mal. Magoei. Pecou contra mim. Aí Deus diz, eu perdoo os seus 35.000 pecados, se você perdoar esse pecado que a pessoa fez contra você. Será que esse negócio é ruim para mim? Olha que coisa maravilhosa. Ele assim, sabe aquele monte de pecado que você tem? Perdoa o seu próximo. Perceba que, como José era próximo de Deus, a gente percebe a proximidade de Deus na vida de José, não é somente através da sabedoria que foi externalizada no seu comportamento, mas através da prática dessa sabedoria. Quando seus irmãos chegam, ele perdoa esses irmãos. E a fala dele é: vocês fizeram essas coisas, mas esse era o propósito de Deus nas nossas vidas. E aquilo que era maldição, o próprio Deus transformou em bênção. Ele tratou seus irmãos com amor, literalmente cumprindo. Sabe aqueles que te odeiam? Ame essas pessoas. Isso é um exemplo de José. Aí não, José, governador do Egito. Não, José era um homem que perdoava. Você tem que aprender. Antes de você aprender a governar, aprenda a perdoar também. É mais importante e edificante para a sua vida. Aquelas pessoas que tentaram me matar, você já imaginou? A cena, eles lançaram José num fosso. Disseram, e José está lá dentro gritando por socorro. E eles estão lá, e aí, como é que a gente vai matar ele? Pois é, essas pessoas que ele perdoou. E depois assim, não, matar não, então vamos vender. Venderam ele. Ele sofreu por conta de uma atitude impensada daqueles homens. Mas eles soube olhar da ótica certa. Deus está no controle disso. Eles só fizeram isso para mim porque Deus quis que fosse feito dessa forma. Então glória a Deus por isso.
A mesma atitude de Jó. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. É engraçado que nas igrejas a gente vê muito facilmente os testemunhos sobre os acréscimos. Eu queria agradecer a Deus. O Senhor, em 2014, Ele deu um carro. Foi um carro. Foi carro. Depois os irmãos vão ver o negócio, até a voa. Queria agradecer a Deus. Olha, eu queria agradecer a Deus, para dar um testemunho para os irmãos. Muita oração, a nossa casa está aí. E não é uma casa, é um castelo. A glória de Deus. Pia de ouro. Eu queria dar esse testemunho para o irmão. É difícil, eu nunca vi um testemunho. Eu queria dar esse testemunho. Eu me converti e eu tinha uma casa. Tomaram a minha casa. Eu me converti e eu tinha uma família e mataram meus filhos. Nunca vi esse tipo de testemunho. Pois é, esse era o testemunho da mãe de Estevão. Eu me converti e mataram meu filho, que era crente. Perceba que o testemunho da igreja hoje em dia envergonha mais a Deus do que qualquer outra coisa. Deus é glorificado na nossa vida quando nós renunciamos para ter Ele na nossa vida. E não quando nós melhoramos a nossa vida carnal e supostamente atribuímos a Deus isso. Nenhum acréscimo na minha e na sua vida para que a gente venha a viver de maneira deleitosa, mas qualquer acréscimo é para que a gente possa ajudar mais ainda aqueles que estão necessitados. É isso que a Bíblia nos ensina, gente. E é isso que José fez. Ele não pensou nele mesmo. Sabe aquelas pessoas que tentaram matar ele? Ele disse, traz todo mundo para cá. Agora eu vou sustentar vocês. Como assim? A gente queria matar vocês. Você se esqueceu? Não, eu não me esqueci, eu perdoei. Eu não tenho amnésia, eu tenho o amor de Deus no meu coração. Perdoar não significa ter amnésia. Perdoar significa olhar da maneira certa. Sabe por que essa pessoa me fez mal? Porque ela não tem Deus. Por isso que ela me fez mal. E sabe por que eu não vou fazer mal para essa pessoa? Porque eu tenho Deus. Essa é a maneira de olhar para as atrocidades que muitas vezes são cometidas com a nossa própria vida. E não essa palhaçada psicológica de que você tem que esquecer. Não, você tem que olhar da maneira certa. Essa pessoa fez isso porque não tinha Deus. Estevão vai ser apedrejado, você sabe qual é a fala dele? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Sabe, se Deus vai perdoar eles, é a obrigação de Deus. Mas eu vou perdoar quem eu quero. Eu vou perdoar todos aqueles que me ofendem. Deus vai ter misericórdia de quem quer, mas eu vou ter misericórdia de todos, porque se eu não tiver misericórdia de alguém, Deus também não tem misericórdia de mim. É por isso que José, ele tem que ser lembrado na minha e na sua mente, principalmente pelo seu coração, o homem que perdoava, o homem que perdoou aqueles que tentaram matar ele, e o perdão dele não foi simplesmente dizer eu te perdoo, mas foi eu não só te perdoo, como eu vou manter vocês e toda a sua família. Isso é um perdão de verdade. Ele não só deixou de fazer o mal que ele podia fazer, mas ele fez o bem que ninguém imaginava que ele fosse fazer. Já seria de grande monta José dizer, olha, vocês vão embora aqui, nunca mais me apareçam, porque eu podia matar cada um de vocês, como vocês quiseram me matar lá. Eu podia matar vocês, eu sou governador do Egito aqui, se eu mandar esses soldados aí arrancar o pescoço de todo mundo, eles me obedecem. Então eu vou ser um homem misericordioso, vão embora daqui e nunca mais me apareçam. Ele podia fazer isso. Mas ele não fez isso. Ele não só não fez o mal, como ele fez o bem, que ele foi ensinado pelo próprio Deus a fazer. É isso que a gente tem que pensar. Ser cristão não significa simplesmente deixar de fazer o mal, mas é principalmente começar a fazer o bem. A gente vê muitas vezes o cristianismo como uma religião negativa, no contexto de que eu bebia, deixei de beber, eu fumava, deixei de fumar, eu traía, deixei de trair, eu fazia isso, deixei de fazer. Não, mas o cristianismo é principalmente uma religião positiva. Visitai os órfãos e as viúvas nas suas necessidades, fuja da corrupção desse mundo. Há uma positividade nisso. Faça o bem àqueles que te fazem mal. Há uma interação necessária que nós precisamos ter na vida daqueles que nos ofendem. Não é somente não fazer o mal que de repente poderíamos fazer, mas é fazer o bem que ninguém imaginava que fôssemos fazer.
Na segunda vez, José fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecido de Faraó, a família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, e ali também os nossos pais, e foram transportados para Siquém e postos no sepulcro de Abraão, que ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Meus irmãos, um detalhe para que a gente conclua o culto de hoje. A família de Jacó, os parentes de José, vão morar no Egito, procurando enquanto estava havendo fome em todo o mundo. A terra de Canaã estava passando por uma tribulação, por uma adversidade muito grande. Mas o cuidado que José teve com esses parentes é algo sobrenatural, digno de nota, por assim dizer. Quando você pega o capítulo, depois não memória o capítulo, mas lá no livro de Gênesis, no finalzinho do livro de Gênesis, vai dizer que José, ele tinha receio de que os seus irmãos se misturassem com os egípcios. Então o que é que ele faz? Ele chega, chama Faraó e diz: olha, os meus parentes, eles são pastores. Ele falou isso porque os egípcios achavam que o pastoreio era uma atividade indigna, era uma atividade desprezível. E eles dão uma porção da terra do Egito, chamada de Gozém, se eu não me engano, que ficava em uma extremidade do Egito, para que ficasse bem distante das delícias, por assim dizer, de maneira que aqueles irmãos dele não viessem a se contaminar com o Egito. Eles estavam lá, mas eles não faziam parte daquela civilização. Eles estavam lá por um tempo, mas quando eles morrem, eles são levados para outro lugar. Essa é a realidade do cristão. Eu e você vivemos a vida toda nessa grande Babilônia que é a terra. Mas quando nós morremos, nós somos transportados para o céu. É isso que a Bíblia nos ensina. O justo, aquele que foi justificado por Cristo Jesus, quando ele morre, ele vai para o céu. Ele não vê a degradação do seu corpo, porque ele vai receber um novo corpo, ele vai ter novas vestes, ele vai ter uma nova casa, não um tabernáculo feito por mãos humanas, mas uma casa feita pelo próprio Deus para que a gente habite eternamente. Meus irmãos, nós precisamos estar com nossos olhos sempre focados na eternidade. Tudo o que fazemos hoje ou deixamos de fazer irá refletir a nossa eternidade. Nós vemos na Bíblia que a soberania de Deus, isso que nós ensinamos hoje, o controle absoluto de Deus, opera junto com a responsabilidade do homem. Em uma determinada passagem, no capítulo 17 do livro de Atos, o apóstolo Paulo está chegando agora na Grécia. Se eu não me engano, ele está na cidade de Atenas. Quando ele está nessa cidade, ele prega um sermão e ele diz: porque não levando em conta o tempo de ignorância, Deus notifica agora que todos se arrependem. Notificação é um termo jurídico que significa você foi avisado. A partir de agora você vai colher as consequências da sua desobediência. A gente já deu esse exemplo algumas vezes aqui no culto, nos estudos. É como um guarda da Sucom. Ele chega e vê que você está com o seu som bastante alto. E ele notifica você, mas naquele momento ele não vai te multar. Ele não vai tomar o seu som. Ele vai dizer: abaixa o seu som ou então desligue. Ele notificou você, mas se ele voltar de novo e o seu som estiver alto, ele vai aprender o seu som e muito provavelmente você vai pagar uma alta multa. O que o Espírito Santo de Deus faz através da pregação é notificar aos homens. É isso que você foi hoje, você foi notificado. Nós precisamos nos arrepender. Pastor, basicamente, pastor, me ensine o que é que eu preciso mais me arrepender hoje, e eu vou facilitar muito a sua vida. Porque eu aprendi com Jesus. Jesus gostava de facilitar a vida dos seus ouvintes. Ele disse: olha, vocês judeus ouviram, né? Assim, Jesus pregava basicamente para os judeus. Vocês judeus aprenderam que vocês precisam guardar toda a lei. Meus irmãos, engana-se aquele que pensa que guardar a lei era só os 10 mandamentos. Os judeus tinham quase 800 leis que eles precisavam guardar. E Jesus resume tudo
em uma frase: ame a Deus e ame o seu próximo como a você mesmo. É disso que a gente precisa se arrepender aqui nessa manhã. Porque a gente não tem amado a Deus como deveria, e a gente não tem amado o nosso próximo como deveria. Que a gente possa aprender, que a gente possa melhorar nesse ano como igreja. A minha esperança é que nós sejamos irmãos mais unidos do que os irmãos de carne. A minha esperança é que aqui na igreja haja união, unidade. A minha esperança é que verdadeiramente nós não tenhamos nada como se fosse nosso, mas que a gente tenha essa visão que tudo que está sobre as nossas mãos é de Deus. E Ele nos deu simplesmente para que administrássemos para a sua própria glória. Essa é a maneira correta que nós temos de amar a Deus e amar ao próximo. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa manhã tão abençoada. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão e irmã que o Senhor trouxe aqui nesta manhã. Pai, nos ajuda, Senhor. Eu sou um homem falho, pecador. Fui alcançado pela tua graça. Ó Deus, mas ainda sou falho, fraco. Eu suplico ao Senhor que a minha fraqueza não atrapalhe na conversão dos meus irmãos. Ó Espírito Santo, nos convence dessa manhã do nosso pecado, da justiça e do juízo de Deus. Ó Deus, eu clamo a Ti nesta manhã de todos aqueles que ainda estão debaixo de algum engano, que possam ser convencidos pela verdade. E se existe alguém que ainda estava tendo a sua visão obscurecida pelo mal, que a luz de Cristo possa brilhar de maneira plena na vida dessa pessoa, Senhor. Ó Senhor, nos transforma para a Tua glória. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.